Mais de volta ao vivo e com o nosso quadro Plástica e Saúde. E olha, gente, hoje nós vamos falar de uma técnica que a mulherada vai adorar. Para afinar os braços, afinar as coxas, diminuir culote. Ao meu lado, Dr. Tiago Bodanese, sempre bem-vindo. Obrigada pela participação, pela presença aqui no nosso programa. Doutor, que técnicas aí são essas? E agora, chegando pertinho aí do verão, aliás, o calor já está vindo mesmo agora nessa estação, né, doutor? Mas claro que todo mundo quer ficar bonito, bonita também pro verão, né, doutor? Que técnica é essa? Então, Susan, uma das grandes queixas nos consultórios de cirurgia plástica são realmente a queixa daquela gordurinha ou aquela flacidez no braço, principalmente quando vai dar aquele tchauzinho, né? Que fica balançando, ou mesmo nas coxas, né? Então, aquela gordurinha, principalmente na coxa interna, que fica mais aparente quando você vai para a praia ou põe um biquíni, né? Então, como resolver isso, Susan? Realmente existem algumas técnicas com tratamentos com aparelhos, como, por exemplo, lasers de infravermelho, radiofrequência, carbox, algumas massagens, algumas técnicas que ajudam a fortalecer a pele, mas não a ponto de resolver graus mais avançados. E daí assim, né? Daí a gente só vai naquele ponto assim, só quando a pessoa já é mais magrinha e que só tem um pouquinho de gordura, aí vai adiantar. Mas quando a pessoa tem um pouquinho mais de gordura, talvez não adiantaria muito, né, doutor? Aí vai ser uma técnica à toa, vai ser uma massagem à toa que ela vai estar fazendo que não vai dar muito resultado. Seria mais ou menos isso? Então, tem que avaliar cada caso, porque tem algumas situações que são uma flacidez muito pequena ou realmente uma lipodistrofia, que seria o acúmulo de gordura pequeno, que resolve na academia, que resolve fazendo exercício físico, que resolve com alimentação ou com alguma dessas técnicas que nós citamos. Porém, Susan, algumas situações em que a flacidez ou a gordura é mais acentuada, ou mesmo nos casos em que a paciente perdeu muito peso, principalmente na pós-bariátrica. Então, quem faz aquela cirurgia para emagrecer, que perde muito peso, realmente há uma certa flacidez mais acentuada. E como resolver isso? Então, existem algumas técnicas na cirurgia plástica que você consegue resolver com cicatrizes menos aparentes e com resultados satisfatórios. Como, por exemplo, eu acho que nós temos uma imagem da coxa. Vamos colocar as imagens aí? Tá aí, doutor. Então, por exemplo, você consegue avaliar que nessa situação, esse desenho ilustrativo que mostra uma lipodistrofia, que é acúmulo de gordura, tanto na parte do lado de fora, que nós chamamos de culote, quanto da parte interna, pode ser resolvido. Claro que no desenho ilustrativo você vê que isso seria tratar com uma lipoaspiração na parte de fora e com uma plástica de coxas, muitas vezes, na parte interna. E isso não seria lipoaspiração na parte interna? Então, aí que nós temos que avaliar, Susan. A situação é a seguinte. Existe essa técnica aí que na situação que tem muita flacidez, muita pele sobrando, nós podemos fazer uma incisão que fica rente à coxa, ou seja, fica bem na preguinha do biquíni, ou nos casos mais avançados, né? É raro, mas existem situações que o paciente às vezes perdeu 30 quilos e que tem muita flacidez na perna, que você tem que fazer uma cicatriz que envolve a coxa interna. Nossa. Né? Então, o que acontece, Susan? Nesse caso, você puxa essa pele, você retira esse excesso. Mas na grande maioria dos casos, sim, a lipoaspiração resolve essa gordurinha interna. Então, doutor, eu preciso ficar com essa cicatriz enorme? Não, né? Não precisa. Alguns casos específicos. Porém, naqueles casos intermediários, nós podemos fazer só essa cicatriz horizontal ali, que fica bem próxima à marquinha do biquíni, que muitas vezes fica escondida, o paciente... Ah, que daí nem vai ser perceptível. Exatamente. E ela praticamente desaparece depois, doutor? Não, desaparecer não, mas fica bem imperceptível, né? Então, você de longe muitas vezes nem percebe a cicatriz, ou e ela aquela fica do bem lado, na preguinha. essa do culote, fica onde a cicatriz? Essa do culote, Susan, ficam pequenos furinhos escondidos na marquinha, ou no sulco do bumbum, ou mais na lateral da coxa aqui, que é onde é feita a lipoaspiração. Mas isso são pequenos furos, não há necessidade de se fazer uma cicatriz maior, de ter que puxar essa pele para cima. Não. Entendi. E no braço? Até a gente tem imagem do braço também, gente. Vamos rodar aí as imagens do braço?
Tá aí. Então, o braço é a mesma coisa, Suza. Existe essa situação em que você tem aquela gordurinha do tchauzinho que fica ali, né? Que Tanto academia a gordura... é difícil tirar, porque às vezes é flacidez de pele, não é de músculo, né, doutor? Então, isso é muito importante. Passar por um médico, por um cirurgião plástico e avaliar, porque ver se isso é flacidez de músculo, de gordura, ou é pele, o que é, porque cada um é um tratamento diferente. Por exemplo, nessa situação que envolve mais flacidez de pele, pode ser feita também uma incisão que fica só rente à preguinha da axila, então, né? Ou uma incisão maior, como nesse caso aí, que fica uma incisão que fica embaixo do braço. Entendi. Mas na grande maioria das vezes, Susan, nós conseguimos resolver isso só com essa cicatriz aqui embaixo do braço. Da axila? Da axila, não precisando ter uma grande extensão. Essas cicatrizes maiores geralmente são mais indicadas para pacientes que perderam muito peso ou que têm muita flacidez de pele. Em alguns casos, nós podemos também associar a lipoaspiração, que a lipoaspiração também vai ajudar a remover essa gordura. Tá, mas então isso não seria uma lipo? Como é que seria essa? Que plástica é essa, então, doutor? Não, essa chama braquioplastia e das coxas chama coxoplastia ou cruroplastia. Mas, muitas vezes, está associada a lipo, sim. Né? O ideal, que se tem gordurinha associada, é que faça os dois, Susan. Que faça tanto a braquioplastia ou a coxoplastia e que faça junto a lipoaspiração. Entendi. Tá, doutora. E assim, mulherada deve ter se empolgado. Bom, eu falo mulherada, mas os homens, muitos homens também se empolgam, né? Exatamente. E aí, assim, chegando agora perto do verão, talvez seria a época certa para se fazer a cirurgia. E aí, no caso do pós-operatório, recuperação, quanto tempo demora para recuperar? Fica muito roxo? Como é que funciona o pós-operatório de uma cirurgia como essa, tanto no braço, quanto em coxas, quanto em culote? Excelente pergunta, Suzy. Então, é muito importante que os pacientes entendam que é uma cirurgia. Ou seja, se programa pelo menos alguns dias para ficar em repouso, né? O que acontece? A pessoa sai no hospital, às vezes fica internada um dia ou às vezes sai no mesmo dia, dependendo da situação. Você vai ficar com a região um pouco arroxeada, que nós chamamos de eczema. Isso pode levar algum tempo. Por exemplo, algumas pacientes em uma semana some. Alguns pacientes podem levar 6 meses ou mais para sair esse arroxeadão. Então é importante que isso fique bem claro, que é bom se prevenir, fazer agora nessa época, mas também pode ser feita a cirurgia no final do ano, independente, né? Só evitar de pegar sol, para não manchar. Outra situação, vai inchar. Então esse inchaço, ele é maior nos primeiros dias, mas também pode levar alguns meses, né? Então nós orientamos também fazer drenagens linfáticas, que fazem com que desinche mais rápido. Nós orientamos evitar de abrir. Por exemplo, se eu opero o braço, evitar de erguer muito o braço, principalmente acima do ombro, para não forçar a cicatriz. Ou na coxa, evitar que suba muitos degraus, para não forçar ou se agachar. Usar aquelas cintas que pressionam, doutor? Essas cintas modeladoras são excelentes. Só não pode ser muito apertada pelo fato de comprometer a circulação e comprimir a circulação local. Né? Mas tudo faz parte daí do pós-operatório, com a drenagem linfática. Tendo o repouso necessário, vai ficar com braço e coxa fininho. Muitos pacientes, em torno de 10, 15 dias, já conseguem voltar mais às suas atividades. Claro que um tempo maior para dirigir, um tempo maior de cuidado, né? Mas realmente, alguns pacientes surpreendem. E sabe o que é legal? Porque daí depois vai fazer academia, vai malhar e o músculo vai aparecer de uma forma muito mais bacana. Vai ficar muito mais definido. Com certeza, com certeza. Tá certo, doutor. Obrigada sempre aí pela participação aqui no nosso programa, sempre trazendo as novidades aqui pra gente na área da cirurgia plástica, da estética. Obrigada sempre pela participação. É um prazer estar aqui. Valeu.